Oi, galera do Verdade Mundial, tudo bem? Eu sou a Manuela e hoje estarei falando sobre na natureza selvagem. Não mais disposto a ser envenenado pela civilização, ele foge e vaga só pela terra para se tornar solto na natureza. Alexander Supertramp, maio de 1992. Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para fazer o programa que a gente tinha combinado semana passada via Instagram. A gente vai falar sobre alguns livros e alguns filmes seriados que mudaram a nossa percepção sobre a vida, sobre o modo de viver e, enfim, a conexão nossa com a sociedade e o espiritual de cada um. Para começar esse programa novo no canal do YouTube, a gente selecionou um livro que virou filme e nós dois adoramos, nós dois somos apaixonados pela história, tanto contada no livro quanto no filme. Ambos foram muito bem produzidos e detalhados. Hoje a gente vai falar sobre Na Natureza Selvagem, mais conhecido como Into the Wild, né? Começando do início, Na Natureza Selvagem, ou Into the Wild, é sobre o Christopher McCandless, né? Um jovem ali revoltado no final dos anos 80, início dos anos 90, revoltado com a sociedade, com o modo de vida. Ele não se adaptava em nenhum meio. Eu acho que é o melhor modo de dizer, né? Isso. E teve pais que foram sempre presentes, mas pais moldados pela sociedade. Pais que a gente conhece, aquele pai que quer que você faça direito, aquele pai que quer que você faça medicina. E no final das contas, sem impedir realmente o que o filho quer da vida, né? Então, o Christopher ele nasceu em 12 de fevereiro de 1968, um aquariano, e ele faleceu em agosto de 92. O Christopher ele sempre foi um jovem rebelde, né? Ele sempre questionou o modo como a gente vive, a nossa sociedade materialista, por que tantas coisas, por que a gente não pode levar uma vida mais simples, e era o que ele queria. Porque ele era, né, tinha uma família rica, sempre teve tudo desde pequeno, enfim, carro, estudos, do bom e do melhor. E quando eles já eram grandes, ele e a irmã Karine, né, que eles eram saber que eles eram a segunda família do pai deles, do Walt, né, que se casou com a mãe deles, a Billy. E o pai dele tinha outra família, outros filhos, enfim. E isso revoltou muito o Chris, principalmente, a Karine também, mas não tanto quanto o Chris. Porque pareceu que a vida deles então era uma mentira, né? O pai deles sempre mentiu, enfim, esconderam isso deles. E ele se sentiu traído, iludido. E então ele começou, depois que ele se formou, ele ganhou uma carta do pai dele, de crédito, com tantos $1000, enfim, ele doou tudo para caridade e saiu numa viagem onde ele não teve mais contato com ninguém da família, sozinho, ele e o Datsun dele, acho que se fala assim. Nessa viagem o Chris fez muitos amigos, mesmo ele não querendo, ele fez muitos amigos e o pessoal adorava ele porque ele tocava o coração das pessoas, ele falava coisas muito inteligentes, muito sábias. Ele lia muito, né? Ele gostava de ler Tolstói, Thoreau, enfim. E nessa jornada ele conheceu Annie Westerberg, né? Trabalhou para ele no campo de cereais em Dakota do Norte. Conheceu um casal de hippies e fez amizade com o seu Ronald Friends, que era um senhorzinho que vivia solitário e inclusive cogitou adotar o Alexander Supertramp, o super andarilho, que foi como ele se auto-intitulou. O Chris, nessa viagem, quando ele decidiu fazer essa jornada, ele usou o carro para chegar até o primeiro ponto.
Ele imaginou que ia conseguir fazer essa viagem há mais tempo com o veículo dele, mas não deu certo. Ele deixou o veículo no lugar errado, veio uma chuva, deu uma chuva forte, acabou dando uma enxurrada e levou o carro adiante, né? E ele acabou perdendo esse carro que ele amava muito. Ele era revoltado com o capitalismo, aí é uma das coisas que começa a se chocar, porque ele era revoltado com o capitalismo, mas ele amava aquele carro. Mas ele estava revoltado porque o pai dele queria dar o carro para ele, um carro novo, e ele não ganhou esse carro novo porque ele não queria, tava cagando com um carro novo, ele queria andar com o carro velho dele e tava bom. Ele era daquele lance de usar até que, né, vai fora, e foi o que aconteceu. O carro ficou no meio do caminho, ele largou, seguiu a pé, pedindo carona, né, e com pouco material, ele acabou levando só um saco de arroz, né, e parando, enfim, comendo coisas na estrada e tal, arranjou alguns empregos, trabalhou até em McDonald's para pagar as contas, mas ele era lento. Até os próprios funcionários no livro, enfim, no filme, conta a história deles, que ele tinha que usar meia, ele não usava meia, enfim, ele fazia algumas coisas do contra, assim, pra cutucar as pessoas. E a gente sabe que muitos de nós, às vezes, fizemos isso, né, na vida, e nesse ponto a gente se identifica bastante com o Chris. Pelo menos eu, desde que eu comecei no colégio, contei pra Manu isso, eu rasgava as provas na primeira série. Eu tinha recém entrado no colégio e eu odiava, eu não podia ver cálculo na minha frente, eu rasgava tudo, jogava no lixo e ficava sentado olhando pra professora com a cara de... tô te incomodando um pouquinho, né? Então eu entendo bem a revolta do Chris, até por ele ter esse buraco ali na família que não foi explicado pra ele, e resolver sair revoltado o mundo afora. Não culpo muito ele não. E daí no meio dessa viagem, né, que a Manu falou, ele foi fazendo vários amigos, e o interessante é que ele não tinha o que oferecer para essas pessoas. Ele não tinha nenhum material, ele não tinha dinheiro. Ele queimou o dinheiro dele, os $24 mil que ele tinha ganhado, ele queimou. Então se via que essas pessoas que entraram em contato com ele, que estão no livro, elas realmente deram valor pelo que ele era, pelo que ele tinha na cabeça, enfim, no coração. Isso que mais chama atenção e toca no personagem, no Chris McCandless, né? E no modo que ele via a vida. Ele não pedia nada em troca das pessoas, e o que ele podia dar era, né, a cultura dele e a amizade dele. Então, Chris pegou a estrada da Stampede Trail, né? Que ele, enfim, queria ir para Alaska, que ele dizia que lá sozinho, não na solidão, na solitude, que ele ia se encontrar. E realmente ele acabou se encontrando. Ele tinha muitos livros com ele, inclusive o ônibus, né? Que foi onde ele ficou. Tá lá até hoje, o pessoal vai para bater foto, inclusive queremos ir. E tem algumas frases que ele escreveu no ônibus, na madeira, enfim. E uma delas que, né, acho que chamou muita atenção é do David Thoreau, que é: mais que amor, dinheiro e fama, dei-me a verdade. Sentei-me a uma mesa em que a comida era fina, os vinhos abundantes e o serviço impecável, mas faltavam sinceridade e verdade, e fui-me embora do recinto inóspito, sentindo fome. A hospitalidade era fria como os sorvetes. Eu acho que essa frase resume um pouco a nossa sociedade hoje em dia, onde as coisas estão ficando cada vez mais vazias. Parece que o Chris, ele via além, né? Ele não aceitava isso que a gente aceita hoje. A gente aceita ter os amigos falsos, a gente aceita dar sorriso falso para conseguir algo em troca, numa sociedade que é essa bola de neve e não para nunca. Falsidade, enfim, e é uma coisa que ele não aceitava. Então é por isso que ele largou de tudo, eu acho, o lado material, para poder vivenciar esse lado da pessoa aceitar só o que ele é e receber o que ele tem, que era, no caso, nada
de material e só o espiritual, o cultural dele. E ali ele soube fazer os amigos dele, né? Quem seriam os amigos de verdade dele e os falsos, né? Com certeza, o Chris, eu acho que ele era uma pessoa mega sensível, eu não sei, encaixaria ele num conceito meio índigo dessas pessoas, né, que estão vindo pra mudar a sociedade, né, essa revolta, né, não como uma coisa ruim, como uma coisa boa, porque inclusive os pais dele mudaram, depois que o Chris morreu, e enfim, né, que morte não muda uma pessoa, mas o que ele fez mudou os pais dele, mudou a irmã, e acho que tá mudando também a cabeça de muita gente que viu o filme e tá lendo o livro, que tá fazendo a gente ver com outros olhos e ver além assim como o Chris via. E nesse desenrolar da história, os pais dele já estavam procurando o Chris já fazia muito tempo, tinham chamado a polícia, já tinham chamado um investigador, um detetive que não sabia por onde começar. Ele simplesmente sumiu do mapa porque ele rasgou os documentos dele, enfim, ele era um andarilho. Como dizia o apelido dele, o Supertramp, ele era um andarilho da estrada, como esse que a gente vê aí pelas estradas, e muitas vezes a gente não dá bola. Hoje quando a gente viu hoje um na estrada fazendo um passeio, e na hora a gente lembrou do Chris e pensou qual a vivência dessa pessoa que está na beira da estrada, o que ele passou, por que ele chegou nesse ponto de estar com uma mochila e sair estrada fora. Então, a gente poderia levar pro lado da ignorância, olhar como como um marginal com alguma coisa, mas tudo tem algum porquê, um porém, enfim, a gente já não olha mais um andarilho de beira de estrada da mesma forma. Então eu acho que o Chris agora ele abriu a mente, tanto para quem vê o filme ou, enfim, lê o livro, com certeza muda a consciência da pessoa em relação a não ter o que oferecer de material e sim o espiritual. Agora a gente vai contar o desfecho da história, né? A gente já meio que falou do desfecho da história, mas agora a gente vai a lição de moral grandiosa desse livro e do filme, que deixa qualquer um suspirando e com vontade de sair porta fora e abraçar o primeiro poste que aparecer na frente. Enfim, pessoal, resumindo, o Chris ele se alojou no ônibus 142. A empresa Fairbanks, que era uma mineradora, eu acho, né? E eles utilizavam desses veículos para levar os funcionários, enfim, só que deu uma quebra ali na empresa e eles deixaram um dos veículos na beira do caminho, nesse Stampede Trail, e daí lá no caminho ficou esse ônibus, e esse ônibus envelheceu, enfim, estava parado no meio daquele espaço lá no Alasca, e as pessoas, os caçadores usavam ele como refúgio, né, para se fugir do frio. E daí lá tinha um fogão, meio que uma lareira improvisada com um tonel, e dava pra fugir do frio. E o Chris gostou daquele lugar e acabou ficando. Ele achou bem interessante poder ter um lugar para se abrigar e poder caçar, poder achar as plantas que ele poderia comer. Ele tinha um livrinho com as plantas que dava para comer, aquelas que não davam. O Chris matou alguns bichos, porém ele tinha pena de matar os bichos, até por essa evolução espiritual dele. Ele comprou um rifle, mas porém teve que matar para sobreviver, mas não gostava de fazer isso. Tinha um rio perto da onde ele estava ali, e no passar do tempo começou a ficar escasso a comida e tal, e no desespero ele acabou comendo, né, todo tipo de raiz, enfim, planta, semente que vinha na frente, ele comia. E nesse meio tempo ele acabou comendo muita batata, né? E nessa vivência do Chris ali no meio da floresta, da natureza selvagem, ele teve uma descoberta, né? Teve uma epifania ali do que seria a vida perfeita, que brilhou quando ele leu um trechinho de um livro. A 2 de julho ele terminou de ler Felicidade Familiar, de Tolstói, e ele marcou vários trechos. E um deles, que mais marcou ele foi:
Passei por muita coisa na vida e agora penso que encontrei o que é necessário para a felicidade. Uma vida tranquila, isolada no campo, com a possibilidade de ser útil a gente para quem é fácil fazer o bem e que não está acostumado que o faça. Depois, trabalhar em algo que se espera tenha alguma utilidade. Depois, descanso, natureza, livros, música, amor, tudo isso. Você como companheira e filhos, talvez. O que mais o coração de um homem pode desejar? E nessa hora ele pim! Meu Deus, eu tenho que sair Vou daqui embora. e tenho que ter a cara de filha. Não foi isso que ele pensou, mas ele pensou alguma coisa que despertou e falou, pô, eu tô aqui sozinho, eu tenho que dividir essa coisa com alguém, eu tenho que compartilhar de tudo isso com alguém. E daí quando ele foi sair, o rio tava cheio, ele achou que tava congelado, o Chris não tinha noção de viver na selva, de viver no meio de algo selvagem, como ele lia nos livros. Uma coisa é ler um livro e achar que aquilo lá é real, mesmo sendo uma fantasia. Tanto que muitos dos autores que o Chris lia falavam sobre uma vida plena, uma vida feliz, mas morreram de suicídio por não ter uma vida horrível. Então o Chris levava muito a sério o que aquelas pessoas escreviam, sem saber que aquelas pessoas fizeram totalmente o inverso do que elas escreveram. E ele foi atrás disso, e aí ele se deu mal, né? Ele acabou não vendo a natureza da mesma forma da forma real que é a natureza. Ele viu pelo que os livros escreviam e como era bonito e fantasioso. E quando ele viu o rio cheio, ele não conseguiu atravessar para voltar para a civilização e continuar a vida, quem sabe tendo muitos amigos e não sendo tão fechado e tão extremista como ele era. E nesse ponto ele acabou voltando pro ônibus dele, né? Ele se alimentou de algumas coisas erradas e fizeram mal ao organismo dele e isso debilitou muito ele. Ele não conseguia andar, ele estava totalmente debilitado dentro do ônibus. E nesse meio tempo, então, depois do desespero dele, né, de não conseguir passar, ele acabou ali levando um mês, eu acho, um mês ali sofrendo, morrendo, e ele deixou algumas palavras que fizeram da história dele uma história famosa no mundo inteiro e que até hoje tem gente indo nesse ônibus, tem gente que percorre o mesmo caminho que ele percorreu, tentando achar um sentido para a vida. O Chris, então, ele tava com muita dificuldade até de ficar de pé, de escrever de qualquer coisa, né? Imagina, o corpo fica todo debilitado. E mesmo, né, com toda essa dificuldade, ele escreveu: a felicidade só é real quando compartilhada. E acho que essa frase sim, impactou. Essa frase, ela faz a gente pensar, né, que, enfim, muitas pessoas fazem a faculdade como o Chris não fez, se formam, fazem a tal da medicina que o pai tanto quer, se casam como os pais querem, têm filhos como os pais querem, e no final essas pessoas não são felizes, elas estão sozinhas dentro de algo que elas criaram, e mesmo não precisando ir para o meio do mato e fazer o que o Chris fez, mas ele alertou que a felicidade tem que ser real, ela tem que ser sincera, porque era o que o Chris via quando ele via um pôr do sol, era o que o Chris via quando ele, enfim, parava para comer alguma coisa na beira da estrada, ou no trabalho, mesmo no trabalho puxado lá com o Esseberg, ele sentia a natureza humana, o contato humano, e isso é para ser compartilhado, né? Não adianta encher as pessoas de presente, enxurrado de iPhone, de consumismo que a gente vê todo dia. Isso não é compartilhar alguma coisa, eu acho. Isso é só cobrir, né, tampar um furo ali no que está faltando nas pessoas. E era isso que o Chris, pelo menos ao meu ver, é o que ele deixa nessa frasezinha da felicidade ser compartilhada. Ele ficou sozinho, ele morreu sozinho, ele morreu de inanição por comer demais uma batata, e a batata, enfim, ter acumular um veneno no decorrer do ano, e ele comer bem na época que o veneno tava ali
tinha muito veneno nas batatas, enfim, e ele comeu bem nessa época. E é um veneno que vai acumulando no organismo da pessoa, ele não é uma coisa que ele sente na hora. Chegou um ponto que tinha um consumo alto daquele veneno, então ele passou mal. Muitos falaram, né? Muitos chamaram ele de burro, que ele foi despreparado pro mato, que ele era um jovem só rebelde, não sei o que, mas na verdade acho que essas pessoas que, enfim, chamaram ele de muitos nomes, parecia que elas sentiam raiva dele, mas que no fundo elas queriam ser como eles. Elas estavam negando a juventude dentro delas. Que, na verdade elas queriam ser assim, mas não tinham coragem de ser, quem sabe. E é essa a moral que fica de uma natureza selvagem. A gente não deixar a vida de adulto, as obrigações, né, consumir a gente e esperar a vida passar. Eu acho que essa rebeldia, a morte do Chris não foi em vão só por isso, só pelo que ele deixou para as gerações que se seguiram depois dele ali. Então o Chris, ele estava no aqui e no agora, ele aproveitava o momento, ele vivia aquilo. E é o que a gente tem que fazer, né? Estar no aqui e no agora, compartilhar com as pessoas que a gente ama. E acho que é isso. Então, pessoal, se você gostou, compartilhe. Se você gosta dessa história, se você leu o livro, se você viu o filme. E se esse quadro ficou legal, por favor, deixe seu comentário que a gente volta. A gente quer falar de um monte de filmes e séries que a gente gosta. Entre eles o Forrest Gump, que a gente é fã assumido. O Lost. Acho que o próximo vai ser sobre o Lost. Breaking Bad. Alguns seriados que muitas pessoas não dão bola por parecer passar uma mensagem, mas por trás, nas entrelinhas, ter uma história sensacional para levar para a vida como moral e social. Isto aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu e obrigado. Tudo bem? Olá, tudo bem? Acho que ficou bom, né? Eu espero que sim, amor. Leio? Essa é a minha ideia de felicidade. Ele abre os olhos assim e fica pá, e dele quer sair embora, né? Leio?